E aí pessoal, voltamos para o nosso quarto vídeo sobre áreas e perímetros. Eu sou o Fabrício e agora nós vamos falar sobre círculo, circunferência e coroa circular. Eu te pergunto, você sabe me responder qual que é a diferença entre um círculo e uma circunferência? Então, primeiramente, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Porém, vamos definir algumas coisas no círculo. Então, primeira coisa, se você traçar uma reta, um segmento de reta num círculo em qualquer lugar que seja reto, a gente vai chamar esse segmento de corda. Então, veja bem esse nome, corda. Repita, corda. A maior dessas cordas, a gente já conhece, é muito dito, que é o diâmetro. Ou seja, o diâmetro é a maior corda formada num círculo. Metade do diâmetro, não preciso nem perguntar, né? É o raio. E olha só que legal. Isso dentro do círculo. Porém, se nós pegarmos a bordinha, que nome feio, né? Se nós pegarmos aí uma parte da circunferência, nós temos um arco. Tudo bem? Eu acho que é bem intuitivo. Arco, para mim o que não é intuitivo é corda, mas o arco para mim é bastante intuitivo. E como que nós poderíamos calcular a área do círculo? Eu trouxe aqui um exemplo que é figuras inscritas e circunscritas. Eu não vou me aprofundar nisso agora, mas é apenas para a gente ter uma área de onde surge a circunferência e de onde surge a área. Porque se nós formos fazendo aproximações, né? Então primeiro eu comecei com um quadrado, olha o tanto de área azul que sobra. E se a gente for aumentando o número de lados, repara que a área azul que fica sobrando é cada vez menor. Ou seja, se você fizer infinitas vezes esses polígonos, né, com vários lados, chega uma hora que ele vira uma circunferência, isso no infinito, né? Ou seja, basta você calcular a área e o perímetro dessas figuras que você acaba chegando a uma aproximação do que seria para a circunferência. E se você puder fazer isso, você vai chegar no valor que para a área seria π vezes o raio ao quadrado. Tudo bem? Ou seja, qual que seria a área de um círculo que possui diâmetro de 12 centímetros? Veja bem, eu não dei o raio, eu dei o diâmetro. Tudo bem? Ou seja, o raio é o diâmetro dividido por 2. Ou seja, 12 dividido por 2, que é igual a... Muito bem. 6. Logo, a área vai ser π vezes 6 ao quadrado. Pessoal, quem quiser, eu normalmente não acho que seja necessário. E normalmente não se substitui o valor do π. Mas você pode deixar como 36π. Assim como, se você considerar uma aproximação de π para 3,14, esse valor seria aproximadamente 113,04 centímetros. Tudo bem? E olha que interessante, né? Vamos lembrar quem que é o raio? Ou seja, você escrever o raio em relação ao diâmetro, não seria o diâmetro sobre 2? Ou seja, o raio ao quadrado seria o diâmetro sobre 2 ao quadrado. Tudo bem? A gente pode fazer essa substituição. Quando você está trabalhando com potência, se você não lembra dessa propriedade, quando a potência está sobre os parênteses, tanto o numerador quanto o denominador vão ser elevados a essa potência. Com isso, nós teríamos que a área do círculo também pode ser escrita como π vezes d ao quadrado sobre 4. Olha que interessante, ou seja, se ele possui um diâmetro de 12 centímetros, seria a mesma coisa que substituir o diâmetro aqui por π vezes 12 ao quadrado dividido por 4. 12 ao quadrado é 144. Ou seja, 36. Olha que interessante. Então você também pode fazer a partir do diâmetro sem precisar fazer esses cálculos. Apesar que fazer a divisão do diâmetro por 2 também não é muito difícil. E repara que para fazer a circunferência, lembrando que a circunferência é o perímetro do círculo, ou seja, o contorno do círculo, a gente vai ter que, fazendo todas aquelas aproximações também,
o perímetro, a circunferência seria 2 vezes π vezes o raio. Novamente, se você quiser usar o diâmetro como referência, basta lembrar que o raio é o diâmetro dividido por 2. Dessa forma, o 2 cancela com esse outro 2, ficando apenas π vezes o diâmetro. Ou seja, num círculo que tem diâmetro de 6 centímetros, basta você fazer 2 vezes π vezes o raio ou π vezes o diâmetro, que daria 6π ou 18,84 se você quiser fazer a aproximação de π para 3,14. Da mesma forma, o que você pode fazer é dividir esse diâmetro por 2 e com isso você encontra o valor do raio. Nesse caso, o raio vale 3. E você obteria o mesmo resultado.